A gente está de volta para falar da polêmica que vem abalando o sossego de Jericoacoara, um paraíso turístico no Ceará. A viúva de um fazendeiro afirma que é dona de 81% das terras de Jeri, como é chamada a vila. O nome dela é Iracema, uma senhora de 78 anos que conseguiu de forma legal o direito a uma parte dos terrenos avaliados aí em centenas de milhões de reais. Só que moradores e empresários foram surpreendidos e dizem que nunca viram Iracema em Jeri. Caminhar pela areia, sol, sossego, vento, muito vento, leva os problemas embora. Mas nem todos. Nas últimas semanas, uma rajada arrastou revolta, receio. Como escreveu o autor do romance Iracema, que conta a lenda da criação do Ceará, um rumor suspeito quebrou a doce harmonia dessa vila. A cada ano, 700 mil pessoas viajam a esse destino, como nós e este grupo de Caraguatatuba, no litoral paulista, que está indo pela 5ª vez, os Insanos. Cercada pelo mar e pelas dunas, à deriva do vento e do idioma tupi-guarani. Jericoacoara. Ou só Jeri. Jericoacoara, terra de descanso, de esportes, festas e agora de Iracema Correia São Tiago. A ex-mulher de um fazendeiro que afirma ser a verdadeira proprietária de 81% dessa área. Ela moveu um processo e a conversa chegou por aqui e foi uma confusão, uma preocupação para esse lugar tão despreocupado. A vila de Jeri começou a ser habitada por pescadores no começo do século XX, segundo a moradora mais antiga, de 104 anos. Eu me lembro do tempo do meu pai, ele contava que chegou aqui, tinha três moradas. Com ele fez 4. Um dos vizinhos era o avô de Tereza. É onde a gente foi criado, aqui nessa casinha. Nós fomos 6 irmãos. Nós estamos aqui já na 6ª geração. E nunca nós saímos da vila. Na década de 1970, chegaram os primeiros forasteiros. Era brasileiro, era de Fortaleza. E a gente não chegava nem perto porque a gente tinha medo. Isabel também. Hoje ela tem 86 anos. O turista chegava aqui, ficava na casa dos pescadores, não tinha pousada. As fotos de 80. Aqui eram nossas casas. A taipa se tornaria concreto e nessa mesma época os destinos de Jeri e de Iracema, a mulher que diz ser dona de uma grande propriedade, se cruzariam. Em 1983, o fazendeiro José Maria Machado comprou terras na região. Ele plantava caju, a mesma fruta da qual Isabel ainda extrai o néctar, a cajuína. José Maria era marido de Iracema. Na única foto que sua família nos deu, do começo dos anos 80, o casal aprecia a vista de Jeri. Em 1987, o jornal americano Washington Post publicou uma reportagem sobre Jeri, dizendo que era uma das 5 praias mais lindas de todo o planeta. Andar a mulher só de biquíni nua, né? Todo mundo assombrado. O turista foi chegando e foi comprando. E aí formou Jericoacoara. O governo do Ceará decidiu desenvolver a região como destino turístico. O Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado, o IDACE, regularizou a vila entre 1995 e 1997. O IDACE fez um comitê com os moradores que já estavam aqui e com os nativos. Para todo mundo falar assim, aqui é minha terra. Em 1995, José Maria e Iracema se divorciaram. E na separação, a ex-mulher ficou com terras na região. Entre elas, a fazenda Junco 1. Mas Iracema nada fez com a fazenda. Com a área de Jeri regularizada pelo IDACE, os estrangeiros começaram a comprar terras e a investir na vila. Criaram hotéis de luxo, restaurantes, pousadas. E Jeri foi prosperando. Aqui, o turismo movimenta quase R$1 bilhão por ano. O valor do metro quadrado em Jeri é semelhante ao de Paris ou Milão. Em 2022, um advogado contratado pela família de Iracema encontrou uma brecha na regularização das terras. O decreto do IDACE dizia que se alguém tivesse uma escritura da área, poderia reivindicá-la. E foi isso o que Iracema fez.
Documentos apresentados por ela mostram que a ponta da fazenda Junco 1 compreendia 81% do que hoje é a Vila de Jeri. Ela moveu um processo administrativo em que cedia as áreas ocupadas com matrículas feitas até 2022, mas exigia a posse das áreas que sobraram. A Procuradoria-Geral do Estado analisou o caso, reconheceu que as terras eram dela e fez um acordo extrajudicial. A família aceitou ficar com 19 terrenos. Olha o que é que a gente conseguiu, em torno de 4%. Então, assim, a gente conseguiu diminuir muito. Caso o acordo não fosse celebrado e essa família resolvesse discutir judicialmente, todas essas pessoas que ali estão poderiam ser prejudicadas. Não há dúvida nenhuma sobre a legitimidade, tanto da matrícula quanto do acordo. O caso foi revelado pelo portal G1. O acordo causou revolta em Jeri, onde já houve 2 protestos. Mas que terras são essas que o governo do estado concordou em entregar a Iracema por entender que são de sua propriedade? São áreas como essa aqui, que ficam entre o perímetro urbano da Vila de Jeri e o mar, entre pousadas e hotéis estabelecidos na região há muitos anos e essa vista, uma das mais lindas do Ceará e, por que não, do Brasil. Se negociados, esses terrenos valem centenas de milhões de reais. Esse acordo nos causou extrema apreensão pela celeridade. Posso enxergar ali um empreendimento que está sendo construído, um investimento muito grande e que agora, do dia para a noite, passa a ter um vizinho na frente que tira a vista toda. O Conselho de Moradores só tomou conhecimento do acordo há 2 semanas. O documento foi assinado em maio. Eles descobriram quando tentaram adquirir um dos 19 terrenos, mas não conseguiram. Vocês iam fazer uma horta viva. Tem uma grande falha que o Estado, ele errou porque não procurou a comunidade. Como que uma pessoa tem 80% de uma vila dessa, onde é que ela estava esse tempo todo, que ela nunca se apresentou. Não sei se é alta, se é baixa, se é magra, se é morena, se é loura. Não sei. O lugar tá dando dinheiro. E eles agora cresceram os olhos no lugar. Procurada pelo Fantástico, Iracema Correia São Tiago, que afirma ser dona das terras da Vila de Jericoacoara, não quis gravar entrevista. Mas o sobrinho dela, que representa a família, recebeu nossos repórteres em Fortaleza. Vocês diriam que a família de vocês é dona de Jericoacoara? Sim, em 80% dela. E por que vocês procuraram reaver essas terras agora? Em 95, quando a Iracema se separa do tio Zé, ela não tinha entendimento das terras, de nada. A família de Iracema diz que no início dos anos 2000 procurou orientação jurídica sobre as áreas da Vila de Jeri, mas que os advogados, na época, disseram que não havia o que fazer, que o prazo para a contestação tinha expirado. Tivemos uma nova opinião agora em 2022. Muitas pessoas em Jeri dizem que nunca viram Iracema, nem ouviram falar dela. Por quê? O tio Zé ia às fazendas para trabalhar, ele nunca levava a família. Eu gostaria de saber por que a senhora Iracema não pôde falar com a gente. A Iracema é uma senhora de 78 anos de idade, ela é reclusa. Como é que ela está diante dessa confusão toda? Abalada. Se nós não tínhamos o direito de reivindicar nossas áreas, e o direito ele foi dado de volta, quem em sã consciência não iria reivindicar o seu direito? O atual prefeito de Jijoca de Jericoacoara, município onde fica a vila, informou que não fez parte do acordo. O prefeito eleito disse que não vai liberar nenhuma obra nos terrenos de Iracema. Não será feito desmembramento dessas áreas por parte do município autorizado por cartório, como também não será feito nenhum tipo de liberação de alvarás. A Procuradoria-Geral do Estado deu até dia 4 de novembro para o Conselho de Moradores apresentar questionamentos. O Conselho de Moradores e o Conselho de Empresários pretendem derrubar o acordo na Justiça. Na sexta-feira, o Ministério Público recomendou a suspensão do acordo, considerando que há muitos pontos a serem esclarecidos. Inclusive, o próprio tamanho da fazenda Junco 1. Nós temos a certeza do bom direito do nosso cliente, toda a documentação que ampara, de todos os estudos técnicos que foram realizados. Quando a confusão no paraíso vai acabar, não dá para saber. As pessoas que vêm a Jeri, como Jonathan
e Silvia. E como grupo de insanos de Caraguatatuba, só querem continuar a curtir.